Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1132 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal. É um julgado importantíssimo, mas importantíssimo mesmo, gente. E é uma tese de repercussão geral, tema 1273 do STF. Essa tese foi dividida em 3 pontos. Vamos lá, ponto 1. O Estado é responsável, na esfera civil, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública nos termos da teoria do risco administrativo. Cuidado, tá, gente? Teoria do risco administrativo, não teoria do risco integral. 2. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil. E 3. A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações militares e policiais não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado por constituir elemento indiciário. Então vamos lá, gente. Nós temos aqui uma situação que, no caso concreto, se deu durante a operação do Exército no Complexo da Maré. E é até importante dizer isso, porque por conta disso o Estado do Rio de Janeiro não foi condenado. Quem foi condenado foi a União, porque não houve aqui, nesse caso concreto específico, a atuação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas sim do Exército. E aí, nesse caso concreto, durante essa ocupação do Complexo da Maré, houve uma troca de tiros entre a polícia e a criminalidade organizada que estava ali naquele complexo, e um indivíduo que estava dentro da sua casa foi acertado por um projétil e veio a óbito. Então a pergunta é: a União vai ter responsabilidade civil em virtude dessa situação do indivíduo que estava dentro de casa e foi acertado por um tiro em um contexto de tiroteio entre o Exército e os traficantes, enfim, a criminalidade organizada que estava ali no complexo? Sim, vai sim ser responsabilizada. Professor, mas não foi possível, através de perícia, saber de que arma partiu esse projétil, se foi de uma arma da polícia, se foi de uma arma de algum dos bandidos, né, dos traficantes que estavam ali. Gente, isso não importa. Isso não importa. Ainda que não seja possível determinar de onde saiu esse projétil, o Estado, que no caso não é que será a União, vai ser responsabilizado. Responsabilidade civil aqui é de natureza objetiva. Então aqui, uma coisa muito importante, cuidado para não confundir. Adotou-se a teoria do risco administrativo, não se adotou a teoria do risco integral. Portanto, sendo teoria do risco administrativo, essa responsabilidade objetiva do Estado pode ser iludida pela força maior, caso fortuito, ou por fato exclusivo da vítima ou de terceiro. Ah, professor, então não é uma força maior nem um caso fortuito, não, esse contexto? Gente, não é. Quando se inicia uma operação militar em um local habitado, é completamente previsível que isso pode ocasionar um tiroteio e que nesse tiroteio pode morrer gente, inclusive moradores que não tem nada a ver com isso, que às vezes estão dentro de casa, como aconteceu. Então, não é possível excluir aqui o nexo de causalidade com base em força maior, em caso fortuito ou algo do tipo. Também não há que se falar em fato exclusivo da vítima ou de terceiro, até porque a pessoa estava dentro de casa, não é? Então, enfim, fato exclusivo da vítima, de forma alguma, e de terceiro também não. E aí, só para finalizar, eu quero fazer um link aqui com outra tese de repercussão geral, tema 1055, que trata da responsabilidade civil por danos causados a profissional de imprensa. Só mesmo para fazer um link, tá? Porque também é uma tese muito importante e eu acho interessante aqui relembrar. Tema 1055 é objetiva a responsabilidade civil do Estado
em relação a profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe à excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre o acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Então aqui temos uma situação um pouco diferente, né, que era manifestação. Nessa ocasião, o profissional da imprensa foi atingido por uma bala de borracha e no seu olho, que ocasionou perda de 80% da visão do olho. E aí, o que se verificou no caso concreto? Que ele descumpriu uma ordem dada pela polícia de que ele não poderia ficar naquela área, porque aquela área de fato era perigosa. Então, verificando-se uma situação como essa, não é? É possível elidir a responsabilidade do Estado. Mas, não sendo esse contexto, né, pelo simples fato de ele estar ali fazendo uma cobertura jornalística, sem descumprir uma ordem ostensiva de não adentrar em uma determinada área, aí sim pode haver responsabilidade do Estado em relação aos danos causados a esse jornalista. Próximo julgado de hoje também importantíssimo e parece muito com o julgado que eu comentei um dia desse aqui no informativo 1129. Quem acompanha a gente aí no dia a dia com certeza vai se lembrar. Como é que ficou aqui o destaque desse julgado? Não há estado de coisas inconstitucional na política ambiental de proteção do bioma amazônico, uma vez que está em curso um processo de retomada do efetivo exercício desse dever constitucional. Vamos lá, gente, olha só que decisão interessante, não é? Não há um estado de coisas inconstitucional na política ambiental de proteção do bioma amazônico. Primeiro ponto, que raios é estado de coisas inconstitucional? Gente, esse conceito surgiu na Colômbia, então é um conceito aqui bem latino-americano, e ele foi adotado pela primeira vez lá na Corte Constitucional da Colômbia e posteriormente em outros países, incluindo o Brasil. Refere-se a uma situação em que há um conjunto complexo de violações graves e sistêmicas a direitos fundamentais em uma determinada área, e há também ali uma falha estrutural do Estado em cumprir as suas obrigações constitucionais. Então, quando se está diante de um estado de coisa inconstitucional, quando se reconhece, né, a Suprema Corte reconhece um estado de coisa inconstitucional em uma determinada área, vai ser necessária uma decisão estrutural. Então, é por isso que se chama de processo estrutural. Não basta uma solução pontual, tem que ser uma solução estrutural e sistêmica, que vai ser uma solução bem mais ampla, que vai trazer diretrizes a serem cumpridas pelo poder público com o objetivo de superar esse estado de coisa inconstitucional. Porque, veja só, o judiciário não vai poder determinar ponto a ponto como é que o executivo vai fazer para superar esse estado de coisa inconstitucional, porque senão estaria usurpando um poder. Mas vai caber ao judiciário, nesse caso, trazer diretrizes, dizer, olha, no Brasil, por exemplo, tivemos o estado de coisa inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, famosíssimo, melhor exemplo de todos que temos na DPF 347, lá no ano de 2015. E aí, o que o judiciário determinou? Uma série de situações, uma série de diretrizes a serem cumpridas, dentre elas a mais polêmica da época, qual foi? A tal da audiência de custódia. Foi implementada com o objetivo exatamente de verificar se havia prática de tortura, se havia alguma situação que violasse a dignidade da pessoa humana no momento em que esse indivíduo foi conduzido à prisão. Então temos aí o que? Uma decisão que ela é sistêmica, que ela é ampla, que ela traz diretrizes. E é assim que funciona. Então, por exemplo, essa medida pode incluir a implementação de política pública, alteração legislativa, alocação de recursos e etc. No caso do Brasil, além dessa situação do sistema penitenciário brasileiro, que é o grande exemplo que nós temos, nós tivemos também, durante a pandemia Covid-19, uma decisão do ministro Marco Aurélio, que afirmou que existia um estado de coisa inconstitucional na condução das políticas públicas de saúde durante a pandemia. E aqui
mais especificamente nesse julgado aqui que nós estamos comentando na DPF 760, lá atrás, lá em abril de 2022, a ministra Carmen Lúcia reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional na política ambiental brasileira quanto ao desmatamento da Amazônia. Acontece que se verificou que hoje, né, 2024, existe, olha só o termo utilizado, um processo de reconstitucionalização dessa situação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de fato, lá em 2022, tivemos uma situação de desmonte do combate ao desmatamento na Amazônia, o que, de fato, podia sim refletir um estado de coisa inconstitucional, mas que nesse momento existem ações efetivas do poder público e por isso há um processo de reconstitucionalização, de tal forma que já não é possível afirmar que há um estado de coisas inconstitucional. Ah, então fica por isso? Não, porque foram tomadas medidas determinadas. Então, o Poder Judiciário determinou providências. Assim como aconteceu lá no informativo 1129, que eu trouxe aqui uma série de providências, inclusive, eu não sei se vocês lembram, foram as ADPFs 743, 746 e 853. Naquela oportunidade se reconheceu que não há estado de coisa inconstitucional na política de proteção ambiental da Amazônia e do Pantanal. Também não se permitiu a liberação de valores de um determinado fundo social para a proteção do meio ambiente, que esse fundo aqui, salvo engano, é o fundo que decorre de valores do pré-sal, em que se queria ali uma liberação desses valores de forma específica, mas se entendeu que não caberia ao judiciário, naquele momento, dar esse tipo de provimento, porque estavam sim sendo tomadas medidas efetivas, isso foi demonstrado no âmbito do processo. Então, aqui, mais uma vez, a mesma coisa. Se trouxe uma série de determinações. Então, por exemplo, a redução do índice de desmatamento da Amazônia Legal à taxa de 3.925 km anuais até 2027. E também a continuidade das ações para reduzir a zero o desmatamento ilegal em terras indígenas e em unidades de conservação. Então, isso aqui já seria uma redução muito grande até o ano de 2027. Além disso, o desempenho efetivo de instrumentos especificados na atuação e fiscalização dos órgãos que investigam infrações ambientais. Outra situação, a abertura de crédito extraordinário ainda em 2024 para assegurar a continuidade das ações governamentais de combate ao desmatamento na Amazônia. E, claro, né, aqui o que é muito importante, transparência e dever de informação. Então, se determinou até mesmo que se disponibilize um site no prazo de 15 dias, onde deverá ser continuamente publicado um relatório sobre como está essa situação do desmatamento na Amazônia, quais medidas estão sendo tomadas, dando, portanto, ampla publicidade às ações que estão sendo tomadas. Então, uma decisão que não disse que há estado de coisa inconstitucional, reconheceu que há um progresso, então há um processo de reconstitucionalização, mas nem por isso passa pano. Então, traz medidas concretas que devem ser tomadas. Então, aqui é quase que o meio termo, né? A meia-culpa, digamos assim, da mesma forma que aconteceu lá no informativo 1129. Então, como é que ficou aqui o destaque? Não há estado de coisa inconstitucional na política ambiental de proteção do bioma amazônico, uma vez que está em curso um processo de retomada do exercício efetivo desse dever constitucional. Gente, nesse ponto eu vou fazer um convite muito rápido, muito especial. Está gostando desse informativo comentado aqui em áudio? Sabia que temos um material que é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em áudio? Você pode ter acesso a isso na assinatura do Clube da Lei, que te dá acesso às leis integradas, que são leis que integram a legislação e a jurisprudência para você fazer um estudo conjunto. Você tem acesso a vários planos de leitura, tanto por carreira quanto por edital específico, além de um informativo semanal que te deixa atualizadíssimo de tudo que acontece. Então, para organizar teu estudo de lei seca e jurisprudência é muito simples. É só acompanhar um plano de leitura
que pode ser focado na tua carreira ou no teu edital específico, e acompanhar também nosso informativo semanal. Então vem fazer parte do Clube da Lei, é mais barato do que você imagina e vai ser um investimento que com certeza vai mudar os teus estudos. Aproveita também, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é muito simples e com certeza vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Então vamos lá para o próximo julgado de hoje. Próximo julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: compete ao plenário do STF processar e julgar agravos internos e embargos de declaração em recursos extraordinários e em recursos extraordinários com agravos interpostos em face de acórdãos proferidos no bojo de ações diretas estaduais, dado o caráter objetivo dessas demandas. Vamos lá, gente. Isso aqui é simples no final das contas, tá? Não tem dificuldade aqui não, apesar do texto parecer um pouco truncado. Basicamente, imagina que o Partido X propôs um ADI em face de uma lei estadual. Quem é que vai julgar essa ação direta de inconstitucionalidade em face da lei estadual? É o Tribunal de Justiça do Estado. Cabe algum tipo de recurso contra a decisão proferida nessa ADI? Cabe. Cabe recurso extraordinário para o STF. Agora imagina que o ministro do STF recebeu esse recurso extraordinário e proferiu uma decisão monocrática. Qual recurso cabe contra a decisão monocrática de relator? Vamos lá. Agravo interno. Também pode caber, eventualmente, um embargo de declaração, caso haja alguma omissão, contradição, obscuridade. Certo. Quem julga? Quem vai julgar é a turma ou é o plenário do STF que vai julgar esse agravo interno? Gente, é o plenário do STF. Por quê? Porque, veja só, estamos em um ADI. ADI é ação objetiva. Por que é objetiva? Porque não está tratando da situação subjetiva de ninguém. Está tratando objetivamente da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. Então, é ação de natureza objetiva. Se quando você propõe um recurso extraordinário em um ADI, continua tendo natureza objetiva. Então, é uma decisão que vai tratar sobre constitucionalidade da norma. E, portanto, se entendeu que esse tipo de recurso deve ser julgado pelo plenário do STF, e é também o plenário do STF que deve decidir sobre a eventual modulação de efeitos. Então, como é que ficou aqui o destaque? Compete ao plenário do STF processar e julgar agravos internos e embargos de declaração em recursos extraordinários e em recursos extraordinários com agravos interpostos em face de acórdãos proferidos no bojo de ações diretas e estaduais, dado o caráter objetivo dessas demandas. Próximo julgado de hoje também é importantíssimo. Os informativos da STF têm sido assim, tá, gente? Muitas vezes informativos pequenos, mas cada decisão muito importante. E aqui temos uma tese fixada na HC 208-240 de São Paulo, e essa tese foi inserida no Código de Processo Penal e ficou da seguinte forma: a busca pessoal independe de mandado judicial e deve estar fundamentada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização de medidas com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. Ou seja, gente, qual é a palavra-chave aqui? O que se está vedando? Se está vedando aqui o tal do perfilamento racial. Palavra-chave para você guardar aí no seu coração. Então, vamos lá. O que é a busca pessoal? É aquela abordagem da polícia que seleciona alguém ali na rua por algum tipo de atitude suspeita e faz ali uma busca para verificar se ele porta algo que seja crime, seja droga, seja arma ou algo do tipo. Lá no Ceará, o termo usado para isso é o tal do baculejo, não sei como é que chama aí na sua cidade. Mas essa é a tal da busca pessoal. O que a tese nos conta? Em primeiro lugar,
busca pessoal não precisa de mandado judicial. E não precisa mesmo, tá, gente? Até porque o objetivo da busca pessoal é verificar ali se existe algum estado de flagrância. Então, se a pessoa está armada, se a pessoa tem drogas. Ah, professor, então quer dizer que a polícia pode chegar ali aleatoriamente e abordar qualquer pessoa e realizar uma busca pessoal? Não, claro que não. É necessário que exista algum critério objetivo. Então, por exemplo, a polícia passou e verificou que aquela pessoa estava entregando papelotes, saquinhos pequenos para outra pessoa e recebendo dinheiro. E aí ficou ali um tempo e viu que novamente isso aconteceu. O que a polícia há de pensar? Essa pessoa está vendendo droga. E aí pode chegar lá e realizar a busca pessoal e ver se encontra droga. Ou então alguém chega com a denúncia de que houve um assalto, de que houve um furto ou algo do tipo. E aí a polícia questiona quem foi e tudo, e a pessoa aponta, ó, foi aquela pessoa ali. Acabou de me furtar, eu só vi no final, eu só vi quando ele já correu, e agora ele já está bem aqui de novo. Ó. É capaz ele estar com meu celular aí no bolso. A polícia vai lá, objetivamente teve ali uma denúncia, apontou que foi aquela pessoa e realiza uma busca pessoal. Professor, e qual é o problema da polícia sair aleatoriamente ou desmedidamente fazendo busca pessoal em todo mundo? Gente, o problema primeiro é que é um grande constrangimento, não é? Não é uma situação legal você passar por uma busca da polícia. E, infelizmente, muitas vezes a busca pessoal não ocorre por situações objetivas, por critérios objetivos. O que determina o critério da busca pessoal muitas vezes é subjetivismo. E esse subjetivismo muitas e muitas vezes tem a ver com o tal do perfilamento racial. Eu tenho até uma história que eu trago muito para mim, eu trago para a minha vida, eu até já contei em um podcast antigo, que quando eu morava em Fortaleza ainda, teve uma época que eu sempre ia para a academia de bicicleta. E aí eu ia e voltava de bicicleta e muitas vezes eu passava pelo Toninho no caminho, que o Toninho era um rapaz que trabalhava lá em casa e é um rapaz negro, muito trabalhador, mas que já por diversas e diversas vezes foi parado pela polícia em buscas pessoais, inclusive com ele que eu aprendi que existem pessoas que andam com a nota fiscal da bicicleta para mostrar para a polícia. Isso nunca passou pela minha cabeça. Logo quando eu comprei, inclusive, ele disse: cadê a nota fiscal? Anda com ela porque a polícia pode te parar. E a polícia nunca me parou, nunca. Sempre fui, voltei, eu nunca tive o mínimo receio de ser parado pela polícia. E eu ia pelo mesmo caminho que ele, porque para ir para casa ele ia por ali. E já aconteceu algumas vezes dele ser abordado pela polícia, e às vezes violentamente, dele dizer, né, que levou ali um tapa a mais do que devia, enfim. E aí um dia isso aconteceu com ele novamente. Eu estava em casa e ele disse: Bruninho, eu estava pensando aqui comigo, onde foi que tu comprou esse capacete? Aí eu, foi bem ali, tudo. Aí ele, quanto foi? Foi perguntando do capacete. Aí eu, tu quer comprar um para ti? Ele disse, porque pode ser que eu andando de capacete, a polícia me pare menos, porque tu anda de capacete, a polícia nunca te parou. Eu acho que ele sabia que o motivo dele ser parado pela polícia não é porque estava sem capacete, mas aquilo me comoveu muito. E até hoje eu sempre penso nisso, e sempre que eu lembro dessa situação de abordagem discriminatória, de perfilamento racial, eu lembro do Toninho me perguntando onde é que eu comprei o capacete da bicicleta, porque talvez ele achasse que usando o capacete ele fosse menos abordado pela polícia. Mas voltando aqui para o julgado, eu peço desculpa se às vezes eu devaneio um pouco, trago alguma situação da vida, mas eu acho isso importante também. O foco dessa tese é trazer exatamente isso, é necessário que haja algum critério objetivo. E se isso um dia cair em uma prova subjetiva ou em uma prova oral, você precisa fazer um link entre esse preconceito estrutural que faz com que as pessoas negras, principalmente, sejam mais abordadas pela polícia, não só negras, mas também outras minorias, então, por exemplo, travestis e etc. E sobre como isso acaba fazendo com que essa população
acesse de uma forma mais comum o sistema penitenciário, e isso acaba também reforçando o estereótipo. Então, é o preconceito alimentando o preconceito. Você tem que lembrar, se isso cair na sua prova, de trazer essa reflexão crítica. Então, vamos lá, como é que ficou aqui a tese? A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objeto ou de papel que constitua corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. E o último julgado de hoje, gente, é uma tese de repercussão geral, temas 630 e 684, e eu vou ler só uma vez, porque é uma tese um pouquinho grande, um pouquinho embolada de ler, então muita atenção, tá? É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a alocação de bens móveis e imóveis quando constitui a atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal. Vamos lá, o primeiro ponto aqui que eu vou trazer é que, com a emenda constitucional 132, o texto do artigo 135, inciso 1 da Constituição Federal mudou e antes trazia a possibilidade de cobrança de contribuição para financiamento da Seguridade Social dos empregadores incidentes sobre salários, faturamento e lucro. E pelo novo texto temos agora também a receita, não só o faturamento, não só o lucro, mas também a possibilidade de incidência da contribuição social sobre a receita. Vamos lá, partindo desse primeiro pressuposto que eu trouxe, eu vou trazer um caso concreto adaptado. A empresa A é uma indústria moveleira e, além de fabricar móveis, como essa empresa tem muitos imóveis, tem muitos prédios, ela aluga esses imóveis a escritórios. A empresa, portanto, recebe receitas de locação que não estão diretamente relacionadas com as suas atividades principais. Pergunta: esse valor decorrente do aluguel de imóveis, ou também poderia ser que aluguel de imóveis também. Enfim, esses valores vão integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS? Resposta: vai integrar. Por quê? Porque se trata aqui de uma atividade empresarial do contribuinte que, apesar de não ser aquela atividade que ele exerce de uma forma principal, uma atividade aqui secundária da empresa, mas faz parte da atividade da empresa, gera um faturamento, uma receita bruta, e é também habitual, então, de fato, vai ser sim base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, é basicamente isso, como eu falei, eu não vou reler a tese, mas o que a tese nos traz é isso, ainda que haja uma atividade que é secundária, que pode ser uma locação de imóveis da empresa, uma locação de determinado bem imóvel que a empresa tem e não esteja usando, isso daí vai ser considerado receita bruta e faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS. Gente, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Se gostou do conteúdo, não deixa de curtir, compartilha também com aquele amigo, posta ali no Insta que está ouvindo nosso podcast, ajuda demais a manter esse projeto que é gratuito, que é muito interessante, que a gente busca levar conhecimento a todo aquele que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então ajuda a gente também a compartilhar e vem também fazer parte do Clube da Lei. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem também publicar com a gente, você vai ver que vai ser um grande diferencial na sua prova de títulos. Por hoje foi isso, agradeço a você e até a próxima.